O corpo glorificado é a vida eterna. E quando eu recebo o corpo glorificado? Na ressurreição dos mortos. Quando é a ressurreição dos mortos? No soar da última trombeta. E quando é que vai soar a última trombeta? Quando o anticristo sentar e disser, eu sou Deus. Olha como você pode ensinar a tua igreja, como você pode levar a tua igreja a ter uma fé firme, uma fé com propósito, uma fé que sabe, que não tem medo de Apocalipse, que pode chegar e dizer, eu sei o que lá está escrito e é ao meu respeito, é a minha promessa. Eu vivo por essa promessa. O senhor diria que a segunda peça são as sete trombetas ou os 7 selos? Na verdade, vamos começar pelos selos, porque eles vêm antes das trombetas. Exato. Né? Mas os selos, eu posso passar rapidamente. Que não Inclusive, é muito... as testemunhas estão dentro dos selos. Na verdade, não. O sexto selo, ele se encerra com a morte de Cristo. Antes de começar os 1260 dias. O livro que é aberto, os selos, eles são abertos porque eles são o pecado de Adão, as consequências do pecado de Adão. Você vê os 4 cavaleiros e aí que Satanás é esperto. Olha o que ele fez. 4 cavaleiros de onde? Do Apocalipse. 2 testemunhas do Apocalipse. Quando eu jogo do Apocalipse, elas dizem, eles não estão aqui, eles virão no final. O livro, ele vai ser... Jesus só vai abrir o livro no final. Mas não, Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Exato. Então, o livro está na mão de quem? Está na mão do Deus vivo, sentado no trono. E ninguém pode resolver aquele problema, ninguém consegue. João chora desesperadamente. Por quê? Porque ele sabe que sem aquele livro, ser pago o preço daquele livro, ser todas as consequências que estão naquele livro, se não for pago o preço, João diz, eu vou continuar sem salvação, eu vou continuar sem a vida eterna, eu vou continuar sem o corpo glorificado. A morte continuará reinando sobre mim. Então, o que acontece? É achado um cordeiro. O anjo vem e diz, o cordeiro e o leão. O cordeiro morreu e foi achado digno de abrir o livro. E ali, o livro, Jesus pega o livro da mão de quem está sentado no trono, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, e ele começa a abrir os selos. E quando... o que gera muita confusão também para os cavalos virem no final, é que ele diz, vem e vê. Mas ele não está chamando o cavalo, ele não está chamando o cavaleiro, ele está chamando João. Sim, sim. Nos 4 primeiros selos que são quebrados, ele está dizendo, João, vem e vê. Vem ver o que é que Jesus está resolvendo. O que ele está curando. Quer ver? Olha só como é desde o pecado de Adão que os 4 cavaleiros estão operando. O primeiro cavaleiro, ele recebe uma coroa. Significa que é homens governando sobre outro homem. Até dentro da igreja nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de um líder. Você monta um clube, precisamos de um líder. Você está num prédio, você precisa de um síndico. Tudo precisa de um líder. Existe uma experiência que foi feita, mulheres feministas e homens foram separados em casas. E as mulheres feministas, por não permitirem estarem com muita rebeldia ali, eles não levantaram um líder. Então ninguém arrumava a casa, ninguém fazia comida. Para que a experiência continuasse, eles tiveram que intervir alimentando elas. Nossa. Para que elas chegassem ao final. A bagunça, tudo. Por quê? Porque não se levantava um líder. Os homens escolheram logo o mais apto. Botaram ele como líder. Casa organizada, tudo limpo, tudo perfeito. Nós, homens, depois do pecado de Adão, precisamos de um líder. E essa é uma consequência do pecado de Adão. Porque até quando o pessoal de Israel, o povo de Israel, tinha os juízes que não eram famílias, eles ficavam trocando de liderança, os juízes, e eles chegaram para Samuel e disseram, nós queremos um rei como as nações. Aí Deus disse para Samuel, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando o líder deles. E o líder deles sou eu. Quem estabelece, quem vai cuidar sou eu. É eu comando através de pessoas. Tentando já resolver essa questão que foi estabelecida no pecado de Adão. E o segundo selo é dado uma espada. Um homem que governa sobre outro homem, guerreando contra outro homem que governa sobre outro homem. Então o que aconteceu no primeiro cavalo é asseverado no segundo cavalo.
E pode ver que tudo isso traz a morte. Quando um homem governa sobre outros homens, o castigo de Israel, ele disse, vocês vão dar as filhas de vocês para casar com ele, vocês vão dar impostos para o rei. Esse não é um costume do povo de Deus. Vocês vão imitar o costume das nações, mas vocês vão sofrer o que as nações sofrem. Então, ter um rei era sofrimento. Deus deixa bem claro ali em Samuel. Isso vai ser um castigo para vocês. E é nesse momento que Samuel diz, tudo bem, Senhor, eu vou executar o teu pedido. E dá um rei para eles. Porém, sempre um rei quer dominar sobre outros. Aí vem o segundo cavalo, um guerreando contra o outro. E vem o terceiro cavalo. O terceiro cavalo é a fome. A fome, ela vem por vender, porque a terra produz espinhos e abrolhos. Onde é que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos? Essa desigualdade social. Desigualdade social vem lá do pecado de Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é uma consequência de pecado. Então, terceiro cavalo também está aí, já está operando desde o início. E o quarto cavalo? O quarto cavalo é de morrer por doenças, pestes. Então ele vem e traz a morte. Então, o que nós falamos no início? Que Deus falou para Adão. Adão, sobre a ressurreição dos mortos. Adão, certamente morrerás se tu comer desse fruto. Adão comeu, o que se estabeleceu? A morte. Qual é a cura da morte? A ressurreição e a entrega do corpo glorificado. Porque com o corpo glorificado eu não passo mais por nada disso. Eu não vou precisar do líder, eu não vou precisar, meu líder é o Senhor, é Deus, eu não vou precisar guerrear com outros homens por nações, eu não vou precisar, não vou morrer de fome, eu não vou morrer de doença. Inclusive, falando daquela série de novo, né? Pluribus, você vê que eles resolveram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você olhar e assistir a série, você vai ver. O que o anticristo fez? Ele abriu o livro. Isso é algo abominável. Ele resolveu o castigo de Deus. Ele vai lá e traz a paz. E a pandemia 2020, ela veio como um cavaleiro pesado, hein? Ela veio trazendo, né? Veio trazendo. Mas quantas pandemias já existiram? Exato. Então eles não são do Apocalipse. Exato. Né? 1920, a peste negra, e assim matou muito mais do que matou agora, com uma população muito menor. Então a gente vê que eles estão soltos. Eles estão soltos desde o pecado de Adão. Então, primeiro pedido que eu faço: todos os selos dos livros estão antes da morte de Jesus. Inclusive, o 5º selo é que Jesus desce, como está escrito ele foi enterrado, né? Então, quando Jesus morreu, ele prega aos espíritos em cadeias. Então, quem são esses espíritos? No discurso de Pedro, deixa bem claro que Davi, lá o primeiro discurso de Pedro, em Atos, ele fala assim, Davi falou, e ele não deixará a minha carne na corrupção. Porém, o corpo de Davi, nós sabemos que está aqui até hoje, Pedro fala. Então ele estava falando a respeito do descendente de Davi, que era Jesus, por isso que ele ressuscitou, a promessa da ressurreição e tudo. Então Davi morreu numa esperança. Qual a esperança? De ser ressuscitado dentre os mortos. E é nessa esperança que Davi morreu que o cúmplice Daniel, Daniel 12:2 diz assim, e nos últimos dias aqueles que ouvirem a minha voz, o soar da última trombeta, sairão dos sepulcros, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29, Jesus fala o mesmo texto de Daniel. Ele diz assim, não vos admireis de eu vos dizer que exista a ressurreição dos mortos, porque vem a hora que aqueles que ouvirem a minha voz sairão dos sepulcros, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então, nós começamos a observar que Davi morreu nessa esperança, Daniel morreu nessa esperança. O fim do capítulo de Daniel é dizendo assim, Daniel, tá bom, para de cogitar. O anjo diz para ele, vai, descansa com teu povo, descansa, porque no último dia tu te levantarás, ressuscitarás, para receber o teu galardão. O que ele está dizendo? Morreu na esperança da vitória sobre a morte. E Jesus venceu a morte. Através de quê? De nos prometer o corpo glorificado. Ele é o primogênito da ressurreição. Você pergunta para um crente,
O que Jesus fez por você? Morreu pelos meus pecados. Só isso, meu irmão. Isso. E qual é o teu lucro nisso? Dele ter morrido pelos teus pecados? É a ressurreição. A ressurreição ela é tão importante. Nos permite ressuscitar junto com ele. É a vitória sobre a morte. A vitória e trocar o corpo por um corpo glorificado significa que tu não morre nunca mais. Lázaro voltou a morrer. O filho da viúva de Naum voltou a morrer. A menina, filha de Jairo, voltou a morrer. O soldado que foi jogado no túmulo e tocou nos ossos do profeta e ressurgiu, voltou a morrer. Por quê? Porque ressuscitaram no mesmo corpo. O corpo glorificado, o primeiro é Jesus. E nós ressuscitaremos assim como ele seremos nós na eternidade. Então, qual é o desejo real do crente? É o corpo glorificado. O corpo glorificado é a vida eterna. E quando eu recebo o corpo glorificado? Na ressurreição dos mortos. Quando é a ressurreição dos mortos? No soar da última trombeta. E quando é que vai soar a última trombeta? Quando o anticristo sentar e disser, olha como você pode ensinar a tua igreja, como você pode levar a tua igreja a ter uma fé firme, uma fé com propósito, uma fé que sabe que não tem medo de Apocalipse, que pode chegar e dizer, eu sei o que lá está escrito e é ao meu respeito, é a minha promessa, eu vivo por essa promessa. Meu irmão, Deus tem muita coisa para fazer. Estou extasiado aqui. E eu acho que nós partimos para o terceiro? Vamos para o segundo. Para o terceiro. Para a terceira peça. Terceira peça, isso mesmo. Sendo que eu gostaria só de falar só um pouquinho sobre o quinto selo e o sexto selo, tá? Para não ficar claro. O quinto selo é quando Jesus desce, Efésios capítulo 4, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Né, e levou cativo o cativeiro. O que eu estava explicando sobre Davi morrer em pecado. O que e Daniel viver na esperança da ressurreição. O que é isso? Eles morreram dizendo, o Messias virá. Nós morremos dizendo, o Messias já veio. Mas todos os dois são por fé. Davi foi salvo pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Olha, vou dar mais uma sugestão. Leia Hebreus capítulo 11. Aonde tiver escrito fé, troque por ressurreição. Muito bom. Crendo na ressurreição. Você lê assim, pela fé. Fé eu posso ter que ele vai cobrir meu cheque amanhã, que os meus boletos vão ser pagos amanhã. Isso é fé. Mas é essa fé que está em Hebreus 11, que os santos da igreja se dedicaram? Não, é a fé na ressurreição. No final ele diz assim, mulheres receberam os seus parentes, os seus maridos, os seus filhos pela ressurreição. Elas não tiveram o corpo deles de volta, mas eles recebem dizendo, quando eu ressuscitar, eu vou abraçar o meu falecido, aquele que morreu. Essa esperança está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que vai até o 18. Mas o 13 diz assim, irmãos, não quero que sejais ignorantes como os demais povos que não têm esperança. O que ele está dizendo? Vocês têm a esperança. Qual é a esperança? Que você vai abraçar quem você perdeu na ressurreição dos mortos. Então, Hebreus 11 é a fé na ressurreição. Abraão levou Isaac porque tinha certeza, está escrito lá, em Hebreus 11, Abraão tinha certeza que Deus o traria, mesmo que ele matasse Isaac, Deus o traria de volta à vida. Mas não traria naquele dia, traria no dia que Davi voltaria, que agora vamos falar do quinto selo. É o dia em que eles acordam. Jesus desce lá, Jesus morreu na cruz, ainda não ressuscitou, prega aos espíritos em cadeia e eles falam algumas coisas lá no quinto selo. Eles dizem assim, é hoje? É hoje, Senhor, que o Senhor vai vingar o nosso sangue, que nós vamos viver o teu governo sob a autoridade. Ele diz, olha, ainda não. Ainda não. Tomem vestes de santidade. O que é a veste de santidade? Tu dormiu em pecado. Mas agora eu te acordo, tu recebe o perdão dos teus pecados e ele fala uma frase emblemática que tem que ser estudada. Ele diz, voltem a dormir novamente, até que se complete o número dos seus conservos. Mas vamos seguir em diante, né? Mas quem é estudioso já pegou uma peça aí. Voltem a dormir novamente, para que se complete a igreja. Os gentios vão entrar. Vocês, israelitas, aqui na minha morte, estão salvos. Aí que é o texto, levou cativo o cativeiro. Quem morreu tudo igual. Davi morreu igual Daniel, está todo mundo condenado, está todo mundo perdido.
Mas agora, a partir da morte de Jesus, ele vem dar a notícia. Ei, eu já morri por vocês. É hoje que o reino vai ser estabelecido, que eu vou ganhar o corpo glorificado? Não, meu filho. Ainda tem muita gente para me ganhar. Os teus conservos, que ainda virão. Né, Dó? Os teus conservos, você mesmo, sua família, eu, minha família. Deus abriu a porta para a gente naquele momento e mandou Davi dormir. Será que a gente é importante? Hã? Vai dormir, rapaz, que ainda vai se estabelecer muitos conservos de vocês. Mas aí eu vou levantar vocês, todo mundo junto. Olha como encaixa, olha como é perfeito, né? Basta você aceitar as coisas. E o que é o 6? É as pessoas que não querem a morte de Jesus, que os montes caiam sobre nós. Eu não quero ver, eu não quero me converter, eu não quero. Então, o 6º selo é isso. E o 7º selo é a abertura das trombetas. Sim. E aí nós podemos passar agora para as trombetas. Então, eu acho que agora nós avançamos, Joanilson, para a terceira peça do quebra-cabeça, né? Que eu acho que é uma das partes mais complexas, mas que Deus vai dar graça aí para nós nesse momento. Qual que seria essa terceira peça? Bem, essa peça aí é a queda de Satanás. Olha como ele foi esperto. Quem venceu Satanás foi Jesus. E está escrito na palavra de Deus. Satanás voltou ao céu e Deus faz uma pergunta para ele. Primeiro, Satanás, de onde vens? Isso é algo assim que se um patrão fala, irmão, se um patrão, um senhor, fala para o seu funcionário, onde era que tu estava? Significa que ele não está fazendo o que eu mandei fazer. Se você ler lá Judas, que é o primeiro livro, o último livro antes de Apocalipse, Judas, você vai lá que ele é um capítulo, então capítulo 1, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, abandonaram o que tinha que fazer. Principado é governo. Eles tinham algo para fazer. E Deus olhou para Satanás e disse, por que você não está fazendo o que eu te mandei fazer? O que você está fazendo? Por onde tu andas, Satanás? Ele disse, de passear. Meu irmão, quem está preso está passeando? Não está. E quem volta para o céu novamente? Então, Satanás tinha uma condenação, mas essa condenação não foi executada. Era necessário a morte de Jesus na cruz. Porque está escrito, eles o venceram, os anjos, Miguel. Esse texto também nós usamos muito a nosso respeito. Mas esse texto se refere a Miguel e seus anjos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Acabou, meu irmão. Jesus tem que morrer. E aí Miguel e seus anjos vêm para poder guerrear contra Satanás e expulsá-lo do céu. Após a morte de quem? De Jesus. Porque a arma usada foi o sangue do Cordeiro. Você precisa entender isso. E a sequência histórica do capítulo 12... Você pode até dizer assim, está escrito que ele morreu antes da fundação do mundo. Ok, ele chegou no Getsemane e disse, Deus, se possível, aparta de mim esse cálice. O negócio entrou em crise ali. Certo? Foi uma situação complicada. Ele disse, pai, eu leio Isaías 53. Quando ele volta do deserto, do jejum no deserto, ele entra numa sinagoga. E ele lê o quê? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem leu Isaías 61, leu Isaías 53. Sim. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Caiu sobre ele. E por suas pisaduras, nós fomos sarados. E o texto diz assim, e agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas também diz que Jesus se agradou. E ele ficará feliz ao ver o fruto do seu penoso trabalho, ao ver a sua posteridade. Então, o que nós podemos ver? Que a morte de Jesus não pode ser descredenciada dessa forma. Sim. Ele venceu Satanás. Ele foi o sacrifício dele que arrancou, que permitiu que ele arrancasse o escrito de dívida, que era contra nós, arrebentasse os selos
desse escrito de dívida e colocássemos nós para a salvação. Então, o que ocorre? Nós vamos poder fazer uma leitura. Nós já resolvemos capítulo 11 de Apocalipse. Sim. Agora nós podemos resolver o 12 e todas as trombetas. Por quê? Porque se você observar, nós precisamos primeiro, antes das trombetas, focar em que realmente Satanás caiu. Não antes do Jardim do Éden. Não antes. Ali ele estava passeando. Sim. Ele aparece em Zacarias também acusando o sumo sacerdote. Então, nós podemos ver que ele não pode voltar nos céus. É o texto de Apocalipse 12 que fala: felizes são os céus, porque Satanás, o vosso acusador, foi lançado por terra. Satanás não volta no céu. Mas ai de vós que estáis na terra. É o terceiro ai, que nós lemos agora. Esse é o segundo ai. Vai ainda virar o terceiro ai. Ele foi lançado na terra. E ao ser lançado na terra, ele não pode mais voltar nos céus. Felizes são os céus. Mas ai de vós que estáis na terra, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Como eu vou jogar um texto todo desse, da sequência da queda de Satanás, lá para o início? Como? Eu fico pensando, só pode ser uma artimanha do Satanás. Por isso que eu brinco com as peças do quebra-cabeça. Por quê? Porque ele escondeu por maldade as peças do quebra-cabeça. E se você pegar de volta, Apocalipse deixa de ser o monstro que você falou no início. Deixa de ser algo tão misterioso. Qualquer pastor vai poder chegar na sua igreja e pregar. Vai poder chegar na sua igreja e não ficar com medo de falar de Apocalipse. Vai falar da grande tribulação, vai falar das duas, que você é as duas testemunhas. Vai poder dizer que Jesus morreu resolvendo os problemas que estavam no livro e vai encaixar tudo num tempo cronológico até mesmo que você já viveu. Nós já vivemos, nós lemos a história e nós vemos lá que houve os selos, que Jesus morreu, depois dos selos vêm as trombetas, que nós vamos resolver com a queda de Satanás, colocando ela no lugar certo, que é depois da morte de Jesus, porque ele passeava antes, agora ele está preso na terra. Ele está preso depois da morte de Jesus. Tem algo muito interessante que ali meus olhos saltaram, né? Aquele filme Matrix. É um filme assim que você vê lá que o Neo é a nova criatura. Muita gente diz que ele é o Messias. Não, ele não é o Messias, ele é você. Ele é a nova criatura. E quando você vê ali, ele termina com o quê? Ele termina com a crença, com a ressurreição dentre os mortos. Quando você acreditar, ele começa a acreditar, mas não é o suficiente. Ele começa a vencer lá no trem, né? Ele acredita muito na briga dele e começa a vencer. É nós aqui. Vencendo, mas nunca é suficiente contra Satanás, porque sempre ele tem os seus ardis, mas um dia virá a ressurreição dos mortos. E na ressurreição dos mortos, aí de vez, lá no Armagedon, nós vamos destruir Satanás. Mas vamos voltar. Vamos voltar e vamos focar aqui na questão de que Satanás ele foi expulso do céu na queda, depois da morte de Jesus. Para isso, nós precisamos ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 fala o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia para dar à luz. Isso aqui, nós temos vários pontos para essa mulher ser o povo de Deus. Vamos colocar assim. E o povo de Deus naquele momento era só os israelitas. Era só judeu, né? Que foi a tribo que sobrou. O que ele coloca aqui? 12 estrelas como autoridade, coroa. Quem é que tem um governo dos 12? É a tribo de Israel. Segundo, ela está grávida para nascer alguém. E esse alguém é o Messias. E eles ficam esperando o Messias. E Deus falou em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia messiânica. Deus falou na cara de Satanás e disse para ele: do descendente da mulher nascerá um que pisará a tua cabeça e no máximo tu vai conseguir ferir-lhe o calcanhar. Mas ele vai pisar. E Satanás, eu te digo uma coisa: tu vai comer pó. O que ele tá? O pó da terra. O que ele estava falando? Eu vou te prender na terra. E quando eu estava falando do vídeo do Matrix, tem uma parte lá que
quando ele está conversando com Morfeus, ele tira o plugzinho aqui do lado, né? O Smith, agente Smith. E para mim, aquele é o discurso do diabo. Ele está preso aqui no nosso tempo, já vivendo o tempo das duas testemunhas. Ele está dentro dos 1260 dias. E ele diz assim, eu não aguento mais estar aqui. Eu não aguento mais o cheiro de você. Cara, dá vontade de ir agora no YouTube, Morfeus e Smith. Agente Smith. Vai lá e assiste. É Satanás dizendo, eu não aguento mais estar preso nesse local com vocês. Eu não aguento mais o cheiro de vocês. Eu não aguento mais estar aqui. Bora terminar esse negócio. Me entrega, eu quero terminar esse negócio. Cara, para mim aquilo dali é Satanás preso, né? Depois de todo o relato que nós vamos fazer. Depois dos textos que nós vamos ver hoje, Satanás está preso. E sabe que pouco tempo lhe resta. Então, essa mulher é o povo de Deus por dois motivos. Tem uma coroa de 12 estrelas, que bate com as 12 tribos, e ela está grávida para dar à luz ao Messias. Toda virgem de Israel aguardava a profecia de Isaías. Antes de casar, serei eu a mãe do Messias? Porque a virgem dará à luz a um filho. Quando ela perdia a virgindade, não sou eu, né? Casei, não sou eu. E ali, isso demonstra uma das esperanças que o Messias viria. Então, existem várias esperanças, esperando o governador. Quando Jesus veio, porque Jesus veio como dois Messias, Ben e Yosef, filho de José. José foi sofredor. José sofreu. Então, a primeira vinda de Jesus é um Messias sofredor. Mas a segunda vinda dele é Ben Davi. Ele vem como guerreiro, vem como valente. E ele vai tomar o reino lá em Armagedon. E nós vamos ver o finalzinho aqui que a gente vai contar aí, que vai encaixar muito bem. Não acaba aqui, né? Não acaba aqui. Isso é uma pergunta muito forte, né? Você que está em casa, né, ouvindo esse podcast, me diga aí, quando Jesus voltar, tudo acaba? Não, meu irmão, tudo começa. Quando Jesus voltar, vai vir 7 flagelos sobre o reino do anticristo. Por quê? Porque a tribulação é provocada pelo anticristo. Mas os flagelos são provocados por Deus. Então, nós seremos arrebatados, a igreja, quando o anticristo sentar depois de 3 anos e meio, dos 7 dias, dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, Satanás senta no trono, a trombeta soa, o Espírito Santo, que é aquele que o detém, é removido, porque a igreja é arrebatada e ele sobe, ele é o penhor da herança da igreja. Empenhorado significa, quando você me pagar a conta, eu devolvo. Deus empenhorou dentro da igreja o Espírito Santo, em troca da esperança, que é o corpo glorificado, viver eternamente. Quando eu te entregar o corpo glorificado, eu removo o penhor. Então o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. E ao Espírito Santo subindo junto com a igreja, ele não detém mais o anticristo. Aí o anticristo senta no lugar que não deve estar, diz eu sou Deus, aí começa os últimos 3 anos e meio, sem engano, dizendo eu sou mesmo o enviado de Satanás, eu vim aqui para fazer e vai governar. E aí vai cair 7 flagelos. Que vem depois das 7 trombetas, ok? E tudo aí se encaixa. Vai vir a queda de Babilônia, que o próprio ímpio é que derruba a Babilônia. Você vai ver que muitas coisas vão encaixar, mas a gente vai deixar para outro momento, outra hora. Mas assim, então essa mulher é o povo de Deus. Ela está grávida para dar à luz ao Messias. E Satanás, sabendo que ele vai pisar a cabeça dela, ele vem e pousa na frente da mulher. Veja o que diz o capítulo 3. Diz assim, e vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a sua cabeça 7 diademas. Irmãos, esses diademas são autoridade. Mesmo não fazendo o que ele podia, ele guardou a autoridade dele. Ele vai no céu, ele volta, ele está com o crachá ainda da empresa. Tá com acesso lá. Está com acesso lá ainda. A facial cadastrada. Isso, lembre-se que Adão, Deus disse, Adão, se tu comer do fruto, certamente morrerás. Adão não comeu o fruto e caiu duro. Ele comeu o fruto e ainda viveu ali 900. Entendeu? Ele viveu por muito tempo, até que alcançasse ele a sentença. Até que a sentença, Satanás, a sentença dele de ser preso na terra, de arrastar o ventre no pó da terra, só foi cumprida depois da morte de Jesus, porque Deus precisava arrancar a autoridade do diabo, né? Tem algo maravilhoso que é quando Jesus diz assim, quando os 72 foram de 2 em 2 e expulsaram demônios, nunca aquilo tinha acontecido. Verdade.
Nunca um ser humano tinha dominado um demônio. E Jesus olhou e disse assim: enquanto vocês estavam ali expulsando e dominando os demônios, eu via Satanás caindo como um raio, perdendo a sua autoridade. É aí, meu irmão, que a gente começa a observar que Jesus se regozija em si, Jesus se alegra. Jesus diz assim: e eu fiquei muito feliz porque Deus deu aos pequeninos. Quantos reis, olha, falando de Davi, falando de Daniel, que foi um grande governante, José, que falou: levem meus ossos porque eu acredito na ressurreição, levem meus ossos daqui do Egito porque eu acredito na ressurreição. Todos esses que morreram acreditando na ressurreição, Deus disse: eles desejaram ver o que os olhos de vocês veem. É verdade. E eles realmente não tiveram esse privilégio. Mas ali Jesus diz: porque eu estou feliz, porque quem domina o diabo, quem expulsa o diabo dos céus, é a autoridade do meu nome, do nome de Jesus, e vocês já estão usando essa autoridade que ela nunca foi usada. Então eu via Satanás sendo expulso do céu. E aqui diz assim: e vi outro sinal do céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, 7 coroas. Então ele ainda tinha autoridade. E a sua cauda levou, foi ele mesmo que pegou, ele não foi lançado por terra. Ele mesmo convenceu eles a abandonar o seu principado. Judas 1,6. E a terça parte das estrelas dos céus, e as lançou sobre a terra, o próprio Satanás. E o dragão parou diante da mulher. Gênesis 3,15 não pode acontecer, o dragão falou. E havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele tragasse seu filho. Eu não vou deixar, enquanto ele ainda é bebê, ele não vai pisar na minha cabeça, eu vou tragar ele. E ela deu à luz a um filho homem, que há de... Olha só, esse versículo, ele vai ter nascimento, vida, morte, ressurreição e assunção ao céu de Jesus. Só num versículo. E deu à luz a um filho, ele nasceu. O homem que há de reger a terra com as nações de ferro, há de reger. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus está sentado, só num versículo, à destra de Deus. Já morreu, já ressuscitou, já subiu. E a mulher, o povo de Deus, fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Durante quanto tempo, meu irmão? 1260 dias. Da morte de Jesus até a volta dele, da destruição do templo até o anticristo sentar, da descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja, né? Do tempo que os gentios vão profetizar, que é a descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja, vão poder pisar no átrio de Deus. 1260 dias é o tempo que nós estamos vivendo. Onde nós estamos hoje? Dentro dos 1260 dias. E daqui a pouco nós vamos mostrar que todas as trombetas já se cumpriram, só falta a última. Só falta a 7ª trombeta. Mas eles... E aí, olha só, depois que ele foi tomado para Deus e a mulher fugiu para o deserto, houve uma batalha no céu. Aqui, meu irmão, é que Satanás, depois da morte de Jesus, é que ele vai ser expulso. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Que guerra, hein? E não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ele foi expulso dos céus. Ele não pode mais voltar lá para acusar Jó e nem nós. Ele foi expulso. E foi precipitado o grande dragão. A antiga... Agora, depois da morte de Jesus, foi precipitado a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado. E o qual, diante do nosso Deus, nos acusava de dia e de noite. Acabou, meu irmão. Felizes são os céus. Eita, mas vai vir algo muito ruim agora. E aí diz assim, qual foi a arma que eles usaram? Miguel e seus anjos? Cordeiro. Eita glória! E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. O céu está feliz. Na morte de Jesus, o Satanás não pôde mais voltar lá, inclusive pela entrada de Jesus no céu. Jesus entrou no céu e Satanás não pode mais voltar lá.
Mas, portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, meu irmão. Tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão, de uma hora para outra, aquela questão lá que os 70 saíram pregando, expulsando, aquilo foi uma surpresa para o próprio Satanás. Ele saber que o homem agora tem autoridade para dominá-lo, o homem tem autoridade para expulsá-lo, basta usar o nome de Aleluia. Jesus, o nome, a arma poderosa é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Assim como Miguel usou o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, você, meu irmão, eu, nossas famílias, nossos pastores, todos aqueles que nós ganharmos para Jesus terão a mesma autoridade. Por isso que as duas testemunhas são forjadas de autoridade, porque elas têm autoridade para realmente se posicionar. E é outra coisa que a gente toma prejuízo também ao não crer nisso. A gente não toma posse daqueles poderes. A gente tem que tomar posse daqueles poderes que estão lá e fazer parte da nossa identidade como duas testemunhas. E aí foram dados à mulher, versículo 14, 2 asas de uma grande águia. Essa daqui é a inclusão do povo dos gentios, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde será sustentada por um tempo, tempo e metade de um tempo, 1260 dias, 3 anos e meio, certo? Fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, uma água, como o rio, que eu já expliquei antes, para que ela corresse e a fizesse arrebatar. Quem está no deserto precisa de água, e ele tentou arrebatá-la pelos desejos. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão havia lançado da sua boca em direção à igreja, mas a terra está se debaldando, está se deliciando com a proposta do pecado. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Aleluia. As duas testemunhas, ok? Quem é que tem o testemunho de Jesus? As duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, da morte de Jesus até a sua volta. Então, Satanás caiu, Satanás foi expulso pelo poder do nome de Jesus. E quando Satanás tira isso, a primeira coisa que ele faz, ele descredibiliza Jesus. Descredibilizou Jesus como quem o venceu, quem o expulsou do céu. Não, ele foi expulso lá no céu antes de Jesus vir, foi lá no céu que tudo foi feito. Quando ele desceu lá em Adão e Eva, ele não veio passear no Jardim do Éden. Ele estava fazendo o quê ali? Ele estava preso na terra. Não, ele foi preso pelo sangue do Cordeiro. Como? São coisas assim que para mim fica um pouco difícil continuar crendo. Depois que você vê, você diz, não, eu vou puxar a sardinha para o lado de Jesus. Como é que eu vou puxar a sardinha para o lado de Satanás ainda? Dizendo que ele caiu antes. Não, ele abandonou, ele foi rebelde. Ele desceu na terra e Deus disse, o teu dia está chegando. Satanás, o que tu está fazendo aqui no céu? No dia de Jó lá? O que tu viu lá na terra? Tu viu meu servo Jó? Entendeu? Mas tu estava lá e não era para te estar lá. Tu era para estar onde eu tinha mandado. Tu está no teu principado, Judas 1,6. Cumprindo o teu principado. Irmãos, Satanás caiu depois. Agora, vamos lá. Se você começar a cogitar que Satanás caiu, as 7 trombetas, elas são abertas após o 7º selo. Se os selos são até a morte de Jesus, e Jesus toma o livro para si, então, a partir do 6º selo, que é a partir da morte de Jesus, a partir da destruição do sacrifício contínuo, o início dos 1260 dias, ali vai começar um tempo de Satanás preso nessa terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele vai perseguir a igreja. Porém, irmãos, veja o que são as trombetas. Então diz assim, o Cordeiro abre o primeiro selo, né? Apocalipse 6:1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Opa, voltei no selo, tem que ser as trombetas. Vamos lá, 7º selo. Então, Apocalipse, primeira trombeta, 8:7. Vou ler o 6.
E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isso após a morte de Jesus, ok? O que vem antes das trombetas? Os selos do livro. Quando se abre o 6º selo, vem as trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E havia saraiva e fogo misturado com sangue. Eita, Satanás sangrou ali, não sei como. E foram lançados na terra e queimou a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. O que é 1/3 parte? É a quantidade de anjos que foram lançados na terra. Sim. Certo? Então eles afetam todo o tempo 1/3. A segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Então, primeiro queimou as árvores, né? Ele vai prejudicar aqui a vida da gente, a erva verde, vai trazer mais seca, vai trazer mais situação. Sim. E o anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Um cenário que a gente já vê há muito tempo. Já vê há muito tempo, há mais de 2000 anos, até antes. Uma coisa foi... o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que viviam no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. O que é isso? A 1/3 parte é ele prejudicando o mar, por estar preso aqui na terra. E por que 1/3? Porque ele arrastou com sua cauda 1/3 dos anjos. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Satanás era um anjo, então é uma estrela que cai do céu, ardendo como uma grande tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Pronto, mais um prejuízo para a terra. E o nome da estrela era amargura, absinto. E a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecessem. Viu só? Eles não estão mais no céu. Sim. Eles foram lançados na terra, e a terra, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, grande voz, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Meu irmão está batendo lá com Apocalipse 12. Ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós e sabe que pouco tempo lhe resta. E ele diz, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das 2 vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aí Satanás vai receber agora sua autoridade. Lembra que a besta, não vou perder muito tempo com isso, mas a besta tem uma cabeça ferida. Sim. Essa cabeça ferida, ela vai ser restaurada. O que é o restaurar? É que ele vai receber autoridade, mas não mais para voltar para o céu. Mas aqui na terra, ele vai receber autoridade. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço e do abismo. Quer dizer, ele recebe autoridade para pegar os seus 1/3 de anjos, que agora são demônios caídos, e vão dar a volta na terra. Vão agora, não podem mais voltar para o céu, mas sabe que pouco tempo lhe resta, e ele vai perseguir a mulher, vai perseguir a igreja. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma e tal, até que ele vai fazer mal ao homem, né? Sim. E ele diz que somente 5 meses, né? E o versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos, que são os demônios de Satanás, eram semelhantes a cavalos aparelhados, coroas, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leão, e tinham couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas, semelhante a dos escorpiões, e nas suas caudas o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 5 meses. Quantos dias dá? Né? Ele vai dar aí 30 vezes 5, vai dar 150, né? Beirando ali os 120 que Deus falou. Eu vou limitar a vida do homem a 120 anos. Então fica aqui próximo, né? E tinham entre si um rei, o rei do abismo,
Satanás. A cabeça que foi restaurada. Não com o poder de voltar ao céu, mas aqui na terra ele vai poder fazer grandes coisas. Em hebraico, o seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion. Passado já é um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aí a sexta trombeta, né? Vem aqui o sexto anjo, versículo 14, solta 4 anjos que estão presos junto do rio Eufrates. Aqui eles não são demônios. No tempo agora que vai ser os 1260 dias, esses anjos aqui vão operar em questão para Deus. São 200 milhões de anjos liberados sobre a terra. E esses sim têm poder de matar. Essa é a grande diferença. Os demônios não têm poder de matar o ser humano. Ele tem que levar o ser humano à morte. Sim. Ele vai enganando, e a pessoa vai tomando droga, vai bebendo, vai fazendo o que for. O rio que sai da boca do dragão. Para a mulher, eles vão bebendo e a terra ajuda a mulher mostrando que não é saudável, que aquilo dali faz mal. Sim. Então, aqui nesse ponto, acontece algo. Ele diz assim, eu libero anjos que podem matar. Libero anjos que vão pegar esse povo que não é de Deus e vai realmente atingi-los. E são 200 milhões. Né? Então, é dado um pequeno livro aqui no Apocalipse 10, que começa certinho com a queda de Satanás. Esse livro é o Evangelho. Ele é doce na boca, quando a gente prega, mas é amargo no estômago. Dá muito trabalho, né? Discipular, cuidar, ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações da terra. Batize-os. Tem mais trabalho. Vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a guardar todas as coisas que um dia eu te tenho ensinado, como hoje, viu? Hoje nós estamos aprendendo coisas aí que devem ser, se você aceitar, devem ser propagadas. Né? Eu posso falar aqui, meu irmão, que quando você devolve essas peças do quebra-cabeça, as pessoas em casa agora que estão lendo esse livro chamado Apocalipse, elas vão ter uma compreensão diferente. Elas vão poder encaixar a sua crença com base bíblica. Veja que eu não mudei nada. Tudo que eu falei, você disse, já era assim que eu cria. Mas eu li Apocalipse e não entendia. Agora devolvi as peças do quebra-cabeça. Agora você vai ler e você vai dizer, isso aqui é isso, do que eu quero. Desmistificou. Então você vai ler, eu sei que os selos são tudo que eu já cria, mas agora eu tenho. Eu sei que as trombetas são a queda de Satanás. Eu sei que foi vencido por Jesus. E a última trombeta, já cumpriu-se até a sexta, a última trombeta é Jesus voltando. Então, onde eu estou hoje nessa história? Eu estou esperando o soar da última trombeta, que é o que Deus faz, e o que Satanás faz? Levanta o anticristo. Então, e tudo isso ocorre aonde? No arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos. Então, eu já estou entendendo. Já facilitou. Já compreendi. Não tem mais aquele mistério grandioso, aquela questão. Sim. Agora, está dentro da promessa que eu já creio. Já está dentro do que eu esperava. Então, essa é a proposta que nós queremos trazer. Glória a Deus. Uma proposta que cada pastor vai poder sentar com a sua ovelha, vai poder dizer para ela que o Cristo deles, o Messias, foi que venceu Satanás, as trombetas se encaixarão, os selos se encaixarão, tudo é Jesus. Jesus é o centro. Eu acho importante voltar aqui no que a gente falou, que não acaba aqui. Só que eu vou ter que chamar o senhor outro dia, por quê? Porque eu acho muito importante também finalizar tudo isso. Porque a gente ainda tem muitos acontecimentos pela frente. Muitos. Então a gente ainda tem o Milênio, a gente tem Gog e Magog, a gente tem a Batalha do Armagedon, a gente tem muita coisa ainda. Muita coisa. Que eu acho que até aqui esclareceu muita coisa. Ótimo. Né, você que estava em casa e que, como eu falei no início, talvez tinha aquela experiência de, cara, não quero chegar nessa parte. Eu acho que você termina esse vídeo hoje com a sua mente muito aberta através do Espírito Santo de Deus. Conduziu muitos aqui, a gente sentiu muito aqui, hein? Eu senti muito Deus fluindo aqui. Amém. Mas eu acho também muito importante finalizar isso. É verdade. E eu, como eu falei aqui pro senhor, sim, eu consumo muito conteúdo desse tipo, né? E eu nunca vi um conteúdo tão completo a respeito de Apocalipse, desse jeito. E olha que nós nem concluímos ainda. Não concluímos. Olha, quando a gente começar a falar da Batalha do Armagedon, você saber que tem uma promessa, só para você entender, para começar, né? A promessa diz o seguinte: aonde ele estiver, nós estaremos com ele.
Se ele desce montado num cavalo branco para enfrentar o diabo, a gente desce também. Aquela multidão que está sentada no cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei de Reis, Senhor de Senhores, e vem uma multidão montada em cavalo branco, é eu e você. Toca aqui, meu irmão. Glória a Deus. E deixa eu te perguntar algo. Ressuscitados e com corpo glorificado. Se fosse para o senhor deixar uma mensagem para a pessoa que está assistindo em casa, a respeito de tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, sobre o que seria? Sobre ela não ter medo do que nós estamos vivendo, do que está por vir, sobre se apegar ao Senhor. O que o senhor deixaria para essa pessoa que está em casa assistindo? O que realmente, assim, meu desejo do coração é que a pessoa pudesse começar a ler Apocalipse e terminar, e fazer discípulos. Amém. Poder realmente transmitir, porque você saber o que vai acontecer, lá em Pedro diz assim, que você saiba dar conta da tua fé. Meu irmão, você não saber dar conta da tua fé, você não saber explicar para a pessoa, né? Quando você for inquirido, quando você for perguntado, você não saber como termina, porque teu pastor não teve segurança para falar. Então, a proposta é o seguinte, é que não fique aqui nesse vídeo, que não fique aqui nesse podcast apenas, mas que você possa levar para o teu pastor esse podcast e dizer para ele, olha, está aqui, aqui nós vamos deixar aí. E não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso. Poxa, como que eu vou ensinar o meu pastor? Cara, não tenha medo, entendeu? Se nós formos lá em 1 João 3,16, nós vemos que nisso consiste que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O evangelho é sobre isso. O evangelho é um ponto de partida que começou em nós porque alguém nos apresentou. Então Deus usou a vida de alguém, o Espírito Santo foi lá e usou a vida de uma pessoa para te apresentar esse Jesus maravilhoso que ressuscitou dentre os mortos e também nos ressuscitará, mas isso não pode morrer em você. Isso não deve morrer em mim. Então, assim como o Júnior falou aqui, nós devemos levar isso adiante. Então, fazer discípulos, ser testemunhas dele, né? Porque não pode morrer em nós. Não pode morrer em nós. Não, nós somos uma fonte, nós devemos jorrar, amém? Amém. Eu acho que é sobre isso. O último pedido que eu gostaria de fazer ao ouvinte, né, a quem está nos assistindo, é que realmente você pudesse mandar perguntas. Vai lá no nosso canal. Olha, eu não sei. Onde que o ouvinte pode te encontrar? Fala seu Instagram. Como que é o seu Instagram? Instagram é Jonilson Oliveira. @ Jonilson Oliveira. Só que você tira o A. Vai ficar Jonilson Oliveira. Jonilson Oliver. Pronto. Oliver. Sem o A. Tá? Tá. Isso. Tira o A. E o canal onde a gente vai poder explicar, porque o Instagram é algo rápido, é algo para convidar as pessoas. É no YouTube. Então, no YouTube, nós vamos ter o canal Coração na Eternidade. Porque quem tem as promessas tem o coração na eternidade. Jesus disse, venda tudo que você tem e compre o campo. Venda tudo que você tem e compre a pérola. Ele está dizendo, procure a eternidade. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Seja um bom beriano. Olha, no nosso tempo, se hoje os fariseus e saduceus tivessem convidado Jesus, que doutrina é essa? Como eu citei também, Nicodemos, né, que se aproximou dele. Foi de noite lá, né? Óbvio, dentro das vergonhas dele, que o peso da religião botava sobre ele, mas Nicodemos se aproximou e falou, cara, é disso que eu preciso. Isso, e ele foi perguntar. Ele foi atrás, ele foi perguntar, ele foi dizer o que é isso. Nós vemos Paulo citando os berianos. Berianos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então eu peço nobreza a nossos irmãos. A nobreza de realmente dizer o que você está falando aí. E de irmos na palavra. Que é uma ótima colocação que o senhor colocou no início. Muito bem. Que na época da sua conversão era o Senhor e a palavra. Né? Óbvio, os louvores estão aí, nós temos as ferramentas aí, mas, cara, você precisa se trancar no teu quarto, você precisa se trancar com Deus. É verdade. E se inclinar sobre a palavra de Deus. Deus vai usar pessoas para te revelar, Deus vai usar pessoas para te abençoar, através do conhecimento, do discipulado. Deus usa as pessoas, só que você não pode terceirizar, nós não podemos terceirizar a nossa vida com Deus para o nosso pastor. É isso mesmo. Então eu vou lá no domingo, eu vou no dia do meu discipulado, eu vou no dia, enfim, do teu ensino bíblico, eu não sei como que é aí onde você congrega.
e terceirizar aquilo que eu deveria beber de Deus, viver com Deus pro outro, durante um horário restrito ali, eu volto pra minha vida. Isso não é evangelho, não é Tem um cristianismo. texto que diz assim, o discípulo jamais será maior do que seu mestre. O que quer dizer esse texto? Que o discípulo nos provoca. Né? O meu pastor, que cuida muito bem de mim, eu tenho certeza que ele cresceu demais quando eu levava os questionamentos para ele. Muito bom. Né? Ele é um homem de Deus fabuloso, foi a minha inspiração para eu chegar aonde eu cheguei, para mim amar a palavra. Quando eu decorei um texto bíblico, foi porque ele falou que ele conhecia alguém que tinha decorado um livro da Bíblia. Eu acho isso muito bom, porque existe um contexto, sim. Mais uma vez eu volto aqui ao que a gente falou no início, a gente não pode generalizar, mas existe sim um contexto de abuso, sim, em muitos locais. Isso não é o que Deus tem para sua vida. O que Deus tem para sua vida é justamente isso. Eu tenho um pastor que é um amigo na fé, com muito respeito, porque ele está assim acima de mim. Deus o instituiu para me ensinar, mas é para compartilhar a fé. Então é para andarmos juntos, né? Eu converso muito isso com os meus pastores. Cara, nós somos, óbvio, com todo devido respeito, eu até zoo com ele. Certo. Eu digo, pastor tem colar de imunidade. Então a gente não brinca, a gente não zoa com ele. A gente zoa entre a gente aqui. Esse nosso BBB aqui, sem colar de imunidade. A gente zoa entre os irmãos aqui. Eu falo, pastor tem colar de imunidade. Não pode zoar o pastor. Mas, cara, com todo respeito, o pastor é esse meu amigo na fé, o irmão mais velho. Isso. E eu não posso ter medo de me aproximar do meu pastor e levar esses questionamentos e apresentar coisas novas também, como esse conteúdo aqui que você acabou de ver. Que legal. Jonilson, muito obrigado. Deus te abençoe demais. Eu tô extasiado, eu tô muito feliz. E quando você vier do Pará novamente, você tem que me avisar. Claro. Para você voltar aqui. Sim. E a gente terminar isso daqui. Eu agradeço. Eu te agradeço demais. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acompanhe o Jonilson lá nas redes sociais dele. Eu vou repetir e tá aparecendo aqui para você. Então é Jonilson Oliver. Isso. @Jonilson Oliver. O canal dele no YouTube é Coração na Eternidade. Eu te vejo na próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.